Portanto, também eu sou o Senhor do sábado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, muita paz, muita alegria da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a graça de estarmos aqui firmes, fortes, em mais uma reflexão da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o nosso alimento diário, a Palavra de Deus nos sustenta, ela nos dá força, ela nos dá coragem, ela nos dá ânimo. E esse é o desejo do nosso coração, em trazer para cada um de nós esse alimento da alma, esse alimento diário, todos os dias, para que nós possamos ser melhor que ontem. Hoje, dar o nosso melhor para estarmos na presença de Jesus. O Evangelho de hoje, nesse dia 18, terça-feira, janeiro de 2022, está em Marcos 2, 23, versículo 23 seguido. Hoje, como os outros dias dessa semana, a gente vê uma grande perseguição dos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os doutores da lei. Eles eram os poderosos da época, eles tinham acesso ao livro da lei e eles usavam isso para quê? Para humilhar o povo. Viver o que a palavra pedia, eles não viviam. Então eles eram uma autoridade totalitária mesmo, que dominava as cidades naquela época. Aparece Jesus, alguém que veio para reinar. Jesus é rei. Só que esses fariseus souberam de onde Jesus tinha nascido, onde ele tinha crescido, qual a família ele fazia parte. Foi criado por Maria, sua mãe, José, o seu pai adotivo. E quando Jesus começa essas grandes manifestações do poder, da graça, realizar milagres e prodígios, isso gerou nos fariseus grandes preocupações. Qual é a maior preocupação dos fariseus, Israel? Perder poder. Perder, por exemplo, o povo que eram alienados, que eles dominavam, e Jesus veio para libertar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1 fala isso. Então o que acontece? Hoje, mais uma vez, os discípulos, aliás, os fariseus, caminham com Jesus não para servi-lo, não para segui-lo, mas para persegui-lo. Olha a diferença. Enquanto algumas pessoas iam até Jesus para ser curado e após ser curado seguia Jesus como discípulo, os fariseus não eram curados porque eles não abriam o coração. E outra, eles não seguiam o mestre, eles perseguiam o mestre. Então o que acontece? Hoje Jesus passa num campo com os seus discípulos e os discípulos começam a quebrar espigas, só que era dia de sábado. Então foi assim um alvoroço, foi um argumento topíssimo, entre aspas, para os fariseus questionar Jesus mais uma vez. Então eles chegam e perguntam: por que teus discípulos não guardam o sábado? Por que teus discípulos fazem no dia de sábado aquilo que não pode? E aí Jesus disse assim: por acaso vocês lembram de quando Davi entrou no templo, pegou os pães, comeu e deu a seus companheiros, sendo que aqueles pães só podiam ser tocados pelos sacerdotes? Jesus vai falando isso para eles entenderem. E aí ele continua falando, e no final da sua fala ele diz assim: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Olha a frase que ele diz, para os discípulos entender que o homem tem poder de governo nessa terra, que o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. O Senhor deu autoridade ao homem para governar sobre essa terra. Deixa eu te falar outra coisa muito importante. O sábado não é mais importante que o homem. É isso que o Senhor está falando. Depois ele vai falar ainda claramente, ele fala com toda a tranquilidade. Portanto, ele fala, eu, Jesus, sou maior do que o sábado. Oi, irmão, Jesus não se enrolava no que dizer. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza absoluta
a sua missão e para que ele veio nessa terra. Sabe o que o Senhor quer de nós? Sabe o que ele quer para nós? O bem, que nós possamos fazer o bem, sabe? Porque não existe dia nenhum da semana proibido para fazer o bem. Então, se nós fizermos o bem, se nós cuidarmos em sempre fazer o bem, o Senhor sempre abrirá caminhos para nós. O Senhor sempre abrirá estradas para nós. Então, deixa eu te falar, o bem que você não fez ontem, faça hoje. O mal que você fez ontem, não faça hoje. Não tem dia, não tem hora para fazer o bem, não tem hora para amar, não tem hora para perdoar, não tem hora para ajudar pessoas, não tem hora para transbordar na vida de pessoas. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, com toda a sinceridade do meu coração, Jesus nos deu liberdade, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. E os fariseus eram muito presos a essas coisas, a leis, a isso e aquilo. A religião judaica tem muito isso. Você tem uma ideia? São 613 mandamentos. Tem uns que as pessoas são obrigadas a viver, a fazer. Então deixa eu dizer para você, viva a liberdade em Cristo. Liberdade não tem a ver com libertinagem. Jesus, ele sempre fez o bem, não importa o lugar, não importa o dia, não importa na presença de quem estava, ele sempre fez o bem. Hoje eu quero te convidar, com esse evangelho de hoje, a gente quebrar tudo aquilo que impede fazermos o bem para a nossa vida, para a vida das pessoas, porque o Senhor nos ensinou que o bem precisa acontecer. Hoje é dia de nós olharmos para muitas pessoas que há muito tempo a gente não faz nada por elas. Hoje é o dia de fazer, hoje é o dia de alegrar, hoje é o dia de levar alegria, de levar amor, de levar esperança para a vida daqueles que não têm, para a vida daqueles que perderam. A nossa missão de cristão é isso, sempre e sempre fazer o bem. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.